Olá amigos, eu tô gravando esse vídeo hoje com esse título, Espinho na Carne. Esse título deve ter deixado muitas interrogações aí para vocês, né? Que espinho na carne? O que Sayonara quer dizer com relação a esse espinho na carne? Primeiro eu quero falar um pouco a respeito de algo que vem acontecendo comigo. Muitas pessoas me perguntaram o que aconteceu, que acidente hemorrágico foi esse. Eu vou explicar aqui, vou tentar ser o máximo possível de sucinta, mas vou deixar realmente que a voz do Espírito Santo do Senhor fale o que tem se passado comigo e possa edificar um pouco a sua vida e ao tempo que edifica a minha também, tá? Então, espinho na carne. A gente sabe muito bem quem falou esse termo, foi o Paulo, na Bíblia. E Deus tem falado muito isso ao meu coração. Eu gravei um vídeo, Curada para Curar. Se você não assistiu, procure minha página no YouTube, Sayonara Marques. Fica fácil de você entender um pouco a respeito do espinho na carne. Eu falei muito sobre o Curada para Curar. Onde o Senhor sempre falou comigo em 2 Coríntios 12, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. E a gente fica assim a refletir, para que em mim habite o poder de Deus. Então, o poder de Deus está de fato, né, em nossas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Isso porque quando eu sou fraca, eu sou dependente do Senhor. Eu, ao menos, estou dependente do Senhor. Na minha fraqueza, eu sei que eu nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, o poder de Deus, ele domina o seu ser. E você se entrega verdadeiramente e plenamente ao Pai, para que na sua fraqueza, o poder dele habite, o poder dele seja pleno. É tremendo quando você começa a entender que dentro das fraquezas, né, de suas fraquezas, o poder de Deus ele é mais forte, porque você se permite, você se entrega. Eu tenho entendido isso ao longo da minha vida, na verdade, a partir dos 18 anos. Eu tive a minha primeira filha e depois comecei a operar. Foram 20 cirurgias no total. Na área do abdômen, cerca de umas 10 cirurgias. Depois de uma bariátrica que eu fiz, depois veio uma esterectomia, eu tive uma embolia pulmonar grave em 2012, tive outra de repetição em 2013. Com essa embolia de repetição, foi me gerada uma hérnia de hiato, assim, de lá pra cá. Todos os dias da minha vida eu tenho dores. Então eu tenho escrito um pouco sobre isso, né, falando sobre o que tem acontecido comigo, que em meio a essas dores eu sinto realmente esse poder de Deus na minha vida e sei e posso dizer que é de fato o Senhor atuando em mim, porque não é carne, não é homem, é muito mais do que isso, é o sobrenatural de Deus na minha vida. E por isso muitos se assustam e me perguntam, mas eu sempre te vejo feliz, nem parece que você tem dores. É porque de fato não é algo normal, é algo sobrenatural. É algo de Deus, é a força dele, é o poder dele de fato se manifestando na minha vida. Então, de lá pra cá eu venho tendo invaginações intestinais, já operei 2, já perdi 2 partes do intestino delgado, né, que foram retiradas. E agora eu tô com 2 invaginações ao mesmo tempo, em locais diferentes, e uma hérnia umbilical. E vinha me preparando para ser operada. Vinha ao longo desse período com limitações. Eu não posso me exercitar como eu gosto de correr, eu não tô podendo. Não posso pegar peso, então eu tenho algumas limitações e vinha me preparando para orar. Só que eu, né, fui operada no ano passado, retrasado, em 2016, por um cirurgião que eu comecei a me preparar agora para novamente operar com ele, porque eu operei com o outro e não continuou, né? A dor continuou, a questão continuou ao contrário, se agravou agora, que ao invés de uma eu tenho 2 invaginações intestinais. Para quem não sabe que a invaginação intestinal, o intestino ele entra no próprio intestino, a dor é muito forte. Quando ele sai de novo, a dor cessa, fica só uma dorzinha aqui no meu abdômen, que eu já tenho essa dor desde 2013. Mas a dor é muito forte. Se invaginar e não desinvaginar, pode necrosar, então é um caso de emergência. Então eu vinha me preparando para ser operada agora, né?
e em 2018. Só que várias coisas aconteceram. Uma das coisas que aconteceu é que esse cirurgião que me operou em 2016, que deu super certo, por 5 meses, e depois o problema retornou, eu senti, né, que havia um coração endurecido aí. Né? Senti que, eu vou dizer que Deus endureceu o coração dele. Porque no início havia muita receptividade, havia muito cuidado, e depois eu comecei a perceber o coração mais endurecido, então eu estou entendendo que não era isso. Passei para um outro cirurgião que nos recebeu muito bem, que hoje está nos acompanhando, mas a gente começou a perceber porta fechada. Por quê? O primeiro relatório que foi ser enviado foi um relatório com um equívoco de data, então o meu plano de saúde negou, não autorizou a cirurgia. Ele retificou, reenviou e novamente não foi autorizado. Como eu tenho documentado que foi algo que aconteceu, né, as invaginações aconteceram depois, né, de eu ter feito o plano de saúde, então não tinha carência. Eu ia de fato entrar com a liminar. Tanto que eu cheguei a fazer o coagulograma para operar, né? Eu tinha feito o coagulograma, estava tudo certo para operar. E na semana que eu fiz o coagulograma, falei, se der negativa, eu entro com a liminar e opero, porque de fato eu sei a limitação que eu tenho vivido. Eu tenho vivido todos os dias da minha vida com dor, né? E aí eu já estava certa de fazer de fato a cirurgia. Fiz esse coagulograma, mas justamente na semana que eu fiz, eu tive a hemorragia. Um outro fato que aconteceu antes dessa hemorragia é que eu conversando com minha mãe por telefone, eu estava retornando com um serviço de carro, né, para casa, tipo um serviço de táxi. E aí lá o motorista me ouviu conversar com minha mãe, falando no telefone, mãe, não deu certo, não foi autorizada a cirurgia e tal. Falei, mãe, não sei o que eu faço, acho que vou entrar com a liminar, enfim. Aí desliguei, mãe, te amo, Deus te abençoe. E ele dirigindo e falou, a senhora é cristã? Eu falei, sim, sou. Aí ele começou a dar glória a Deus e falou que tinha um recado para mim. E ele disse para mim assim, olha, você vai bater cabeça, vai procurar e as portas vão se fechar. Porque você não vai operar, não vai ser mão de homem, vai ser mão de Deus. Eu gravei isso e por um certo tempo eu ouvia novamente. E aí depois eu falei assim, sabe de uma coisa? Não sei se de fato é vontade de Deus isso, se isso é real. Bom, eu vou deletar. E aí deletei e falei, se for vontade de Deus, se de fato é de Deus isso que ele está falando, isso vai se cumprir. Foi isso que eu pensei. E deletei. Mas já tinha enviado para minha mãe ouvir, então eu consegui recuperar agora de novo, já está comigo novamente essa mensagem, porque eu comecei a perceber, e eu só consegui perceber isso no hospital, né, agora internada, que estava se cumprindo, eu não estava percebendo, as portas estavam se fechando, né? E aí o que aconteceu? Eu não entrei com a liminar, né, não entrei, até porque depois que eu fiz o coagulograma, e aí eu poderia ter operado nessa semana, o coagulograma estava ok, só que eu tive uma virose, onde eu não comia, não conseguia comer, só ficava com remédio para enjoo, deitada com água de coco, uma banana no máximo. O que aconteceu é que começou a anticoagulada, porque eu já tive 2 embolias pulmonares e um trombo, e começou a anticoagulada, o meu anticoagulante, ele potencializou o efeito dele. O que aconteceu é que eu não sabia, mas eu tive um acidente hemorrágico. E fui parar na emergência e lá eu estava já sangrando através de um hematoma aqui no quadril. Sangrava pelo hematoma, pelo nariz, pela boca, meus pés estavam cheios de coágulos e meu abdômen todo com hemorragia mesmo, né? Tinha sangue nas paredes abdominais. Tanto que eu fiz a tomografia e da tomografia eu fui direto para a CTI. Nem meu esposo sabia, nem eu, mas o caso estava grave. E fiquei 3 dias na CTI, mais uns 9, 10 dias no quarto. Precisei realmente de um grande amparo. Tive muitos irmãos, um exército. Aliás, um beijo para todos vocês. Muito obrigada pelo amor de vocês. Foi muito amor. Muita gente doou sangue, muita gente se mobilizou. Eu fui transfundida 2 vezes, né? Eu precisava de plasma para cortar o efeito do anticoagulante, já que a vitamina K não conseguiu fazer isso. Então, foi transfundido para mim os plasmas, deu certo. Ainda tinha mais 2 bolsas reservadas, porque eu precisava usar anticoagulante, né? Eu usava tanto injetável quanto oral, eu passei a usar também. Então, a gente não sabia o que podia acontecer, podia de novo dar hemorragia e eu precisar.
dessas 2 bolsas que já estavam reservadas para mim, mas assim, foi uma bênção. A igreja em peso a orar por mim, gente de Deus, aclamar, aquela pessoa, sabe aquelas pessoas que sorriem quando você sorri, choram com você? São os meus irmãos, não só de onde eu congrego, mas meus irmãos em geral, né? Os pastores que são amigos nossos, os irmãos em Cristo, meu pai, toda a igreja, PIB de Vila Canária. Um beijo grande para vocês, eu amo muito essa igreja, vocês são gente de Deus. Minha família, todos os meus familiares, em jejum, em oração, eu sou muito amada. Eu não mereço esse amor, mas eu sei que é através de Deus. É Deus que levanta as pessoas em favor dos seus. Deus tem levantado, né? Muita gente para estar em oração. Mas então, o que é que acontece? Isso foi resolvido, eu agora já estou ajustando minha alimentação novamente, o anticoagulante novamente, fazendo vários exames, acompanhando de perto. Estou com a hematologista, enfim, tenho acompanhado. Mas as invaginações continuam. E quando eu estava internada, eu fiquei assim em dúvida, o médico falou para mim, olha, nem pensar, o cardiologista, né, conversou comigo, nem pensar em você operar tão cedo, né, mas depois você pode operar. Mas você sabe, aquela sensação de porta fechada não é para ser agora, né? Já tem um tempo, desde 2013, que eu tô assim. Será que eu precisava fazer agora? Eu senti que Deus estava fechando porta para esse momento. E essa hemorragia que me aconteceu foi algo tão grandioso, mão de Deus, sobrenatural dele, para me livrar. Porque se eu tivesse entrado com a liminar, porque é direito meu operar, eu tenho a documentação de que de fato eu tenho razão, tem que ser autorizada essa cirurgia, teria que ser autorizada. A partir de março eu já tenho autorização, segundo eles, mas eu teria autorização a qualquer momento, é documentado isso. Mas apesar disso, né, olha que livramento Deus me deu, porque se acontecesse, eu fiz o coagulograma, recebi o negativo do plano de saúde e entrasse com a liminar, podia operar no mesmo dia. Só que eu já estava com hemorragia e não sabia. Olha que livramento. A gente fica, meu Deus, como pode acontecer isso com Sayonara? Graças a Deus que aconteceu isso, porque dos males, o menor. Deus me deu livramento. E ali no quarto do hospital, primeiro começou da CTI. Como Deus falou meu coração. Como Deus falou o coração da minha família. Deus é maravilhoso. De fato, em todo tempo, Deus é bom. E Ele é bom em todo tempo. Porque, de fato, Ele não nos deixa sozinhos. Logo que eu fui para a CTI, uma médica segurou minha mão e falou, eu vou com você. Então, eu senti assim, mão de Deus a me amparar. Todo o tempo com os funcionários de limpeza, de tudo. E Deus, assim, falou muito ao meu coração. E sei que me usou para outras vidas, porque eu fiquei ali aberta ao Senhor para ser canal dele ali naquele hospital. Então, Deus é maravilhoso, né? Então, só que lá no hospital, Deus também falou no meu coração a respeito. Ele não deixa a gente confusa em nada, né? Então, Ele falou também ao meu coração a respeito dessa cirurgia. Eu recebi uma mensagem da minha irmã, Graziele, que eu amo muito. É meu xodózinho. Ela mandou uma mensagem pra mim, dizendo assim, minha irmã, toda vez que eu oro por você, né? Enquanto eu estava no hospital, ela já vinha orando antes, mas no hospital especificamente, nesse tempo, ela vinha orando especificamente. E ela disse, toda vez que eu oro por você, me vem em 2 Coríntios 2, né? E eu tinha que passar isso para você. Então, novamente, Deus dizendo através de outra pessoa, minha graça te basta, filha, a minha graça te basta, né? E falando daquela necessidade do espinho na carne. O espinho na carne, ele nos faz diminuir, sabe o que eu tô falando? Você depende de mim. Sou eu quem tenho o controle. Então, de fato, Deus me leva ali no limite, sabe? Para Ele mostrar que Ele é Deus e que a excelência pertence a Ele e não a mim. E que se de alguma forma Ele me usa para alguma vida, é para a glória dEle, é competência, poder dEle. Eu sou totalmente dependente do Senhor e o espinho na carne me lembra disso. E aí, no mesmo dia, quando eu pensei assim que já estava entendendo de Deus e pensei que já tinha sido dito tudo, ele manda uma mensagem por Tati Canelhas. E ela diz a mesma coisa para mim, sobre espinho na carne. Ela foi muito específica sobre espinho na carne. E ela não sabia exatamente de nada com relação
a esse versículo, 2 Coríntios 12, que o Senhor vem me dando desde 2013, porque não foi algo que a gente se conversou, né? E ela me falou novamente sobre o espinho na carne. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falando novamente no meu coração, confirmando. A outra coisa que eu recebi, uma amiga muito amada, Rose, um beijo pra você, minha querida Rose. Eu recebi Rose lá, né, no quarto, já me visitou. E ela conversando comigo, ela falou: Sayonara, toda vez que eu orava pela sua cirurgia, que aí eu já estava internada com o problema da hemorragia e estava em repouso absoluto, né? E ela falou: toda vez que eu orava por sua cirurgia, eu tinha uma angústia no meu coração. E foi exatamente essa frase que eu ouvi da minha madrasta Janete, minha mãe de coração. Ela disse a mesma coisa pra mim. Ela se sentia dessa maneira também, toda vez que eu orava a esse respeito. Então, Deus foi me cercando e me falando. Ele nunca nos deixa confusos. A gente só precisa estar atento ao que Ele tem falado ao nosso coração, né? E desde a CTI que Ele me lembrou: filha, eu te dei um título de um livro para você escrever. De fato, é verdade. Há 2 anos atrás, eu estava orando quando o Senhor falou para mim: A Sombra da Morte. É esse o título do livro que você vai escrever. E eu já venho nesse processo, quem me conhece sabe, desde 2013, nesse processo de muita limitação, processo longo de fato. Então, desde 2013 que eu venho com isso. Então, o Senhor me lembrou: A Sombra da Morte, eu quero que você escreva. E assim que eu fui para o quarto, eu iniciei a escrita do livro A Sombra da Morte. E vai ser um audiolivro, também vai estar no Biblecast, que o meu endereço... Aliás, eu tenho várias mensagens lá, tá? Já tem um livro lá, que é o Miraculoso Agir de Deus, né? Audiolivro. Tenho várias mensagens, eu posto 2 vezes por semana, normalmente dia de terça e sexta. São mensagens curtas, de 2 a 3 minutos, mas que Deus tem edificado nossas vidas através dessas mensagens. O endereço é bbcst.net/pastor/sayonara. Vou deixar o endereço aqui escrito para vocês enquanto eu estou falando, ele vai aparecer, tá bom? Para que você possa entrar e depois ouvir as mensagens. Então eu comecei a escrever esse livro. Na verdade, eu estava escrevendo um outro livro com o pastor Robson Fagundes, que é um amigo nosso, amigo da família. A gente o ama demais. A gente está escrevendo um livro em maturidade espiritual, que também vai ser audiolivro, também vai estar nesse endereço. Eu já tenho 5 outros livros que eu vou estar também transformando em audiolivro e vai estar também nesse endereço. Então o Senhor falou comigo que era esse livro que Ele queria que eu escrevesse agora. E eu dei início, já estou no 2º capítulo desse livro. E de fato as coisas de Deus são todas com propósito. Deus tem propósito em tudo. Então eu comecei lá mesmo já escrevendo A Sombra da Morte, que é um livro que fala do Deus perto, né? Mesmo quando estamos no vale, Deus nos segura pelas mãos e Ele cuida de nós com zelo, nós que somos seus filhos, né? Então, espinho na carne não é à toa na minha vida, na sua vida. Muitas vezes nós temos um espinho na carne, que às vezes é emocional, às vezes é físico, que é o meu caso, essa dor que eu tenho aqui, né? Pode ser o espinho na carne que for, às vezes existe um espinho na carne, mas não é à toa. É para que você possa andar ali, né? Dependente do Pai, entendendo que Ele é Deus, Deus soberano, Deus que nos ama, Deus que cuida, que a glória dEle, se Deus está se manifestando na minha vida, né? Eu creio que tem se manifestado para pessoas, para ajudar na edificação de pessoas, né? Na motivação de cristãos, né? A ser luz e sal, essa excelência é dEle, não é minha. Nada disso me pertence, mas a glória do Senhor. E Ele tem me mostrado isso. E essa excelência é do Senhor, a glória dEle. Então, que seja. Eu não sei por quanto tempo, né? Se de repente Deus vai abrir porta e me direcionar a operar. Não sei quando vai ser isso. Eu conversei com o médico, ele está junto comigo com uma referência para uma necessidade de emergência, para uma necessidade, assim, se eu estiver aqui no Rio, se eu estiver fora do Rio, eu continuo ainda a preleção de muitas palestras para mulheres, então estou ministrando a vida de mulheres ainda assim. Eu vou agora em março, 10 de março, se Deus quiser, Duque de Caxias, meninas, vamos estar aí, se Deus quiser, em Xerém, dia 10 de março. Então assim, o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu vou estar na Vila de Oração também, bênção de Deus, eu vou estar lá também doando a minha oração.
Então, eu vou publicar aqui a data enquanto eu falo, para que vocês possam ver as datas também. E Deus tem me levado para onde Ele quer, tá? Eu tenho ido, sim, fazer a vontade de Deus. Eu não sei agora, eu estava fazendo só no Rio de Janeiro, mas já estou aberta para a partir de março, se Deus me permitir, eu já vou estar também indo para outros locais, outras cidades, outros estados, conforme a vontade de Deus, né? Então, vou deixar aqui também o meu contato no WhatsApp, Despertar da Mulher Sábia, para você que queira que eu esteja na sua igreja fazendo uma preleção. A partir de março eu já vou estar atuando assim também, tá? Eu não estou fora do Rio de Janeiro, não vou sozinha. Agora eu estou indo com a minha filha, que aliás é Jaqueline Marques. Ela é minha assistente, né, no meu ministério, uma bênção de Deus. Então, ou eu vou com ela, ou eu vou com meu esposo, mas eu não vou só. Então, só para as igrejas estarem sabendo, tá? Então, eu estou aqui já disponível para esse ano. Estou bem, eu caminho, eu converso. Sinto essa dor, de fato, essa dor é uma dor permanente, mas é o meu espinho na carne. Até quando? Deus sabe. Mas eu estou aqui disponível a continuar a obra do Senhor. Paulo, quando ele se referiu ao espinho na carne dele, ele não se deitou e foi ficar angustiado e foi se deprimir. Não, muito pelo contrário. Ele continuou. O espinho na carne é que fazia com que as pessoas pudessem ver, sentir o poder de Deus na vida dele. Porque ele via que mais forte era o Senhor que estava nele, que ele não era nada e ele diminuía para que o Senhor crescesse nele. E é assim que eu quero que aconteça em minha vida também. Espinho na carne, minha irmã, meu irmão, não é para nos paralisar, muito pelo contrário. É para que a excelência do poder de Deus se manifeste na sua vida de uma forma tremenda, onde você sabe que você é frágil, você é um vaso frágil de fato, mas no Senhor você é forte. É assim que eu tenho me sentido. E aí eu me lembro que o Senhor falou comigo também, né, num sonho. Eu falo isso no Curadas para Curar, e ele falou comigo num sonho, ele me deu a palavra Hadassah, e eu não entendia o que era. Acordei com isso na mente, fui à internet, pesquisei e vi que Hadassah significa Esther, mas também existe um arbusto chamado mirta ou murta. Deixa eu ver exatamente o nome do arbusto para dizer da forma correta para vocês. Deixa eu ver, eu deixei aqui separado, porque lembro que da outra vez eu falei errado o nome do arbusto, tá? É mirto ou murta. O arbusto por nome mirto ou murta. Esse arbusto, quanto mais ele é triturado, mais exala o seu perfume. Tem sido assim comigo. Eu acredito que foi um sonho que Deus me deu, que eu realmente nunca tinha ouvido falar essa palavra, Hadassah, né? E quando eu fui, Deus me deu exatamente essa definição. Então eu creio sim que quanto mais a minha vida tem sido amassada, mais Deus tem sido exaltado. E eu deixo de me exaltar porque sei que nada sou sem o Senhor. E que se algo Ele tem feito através da minha vida para a glória dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Não é verdade? Então o Senhor falou comigo no primeiro culto que eu fui, né, depois da minha alta, onde Ele disse assim, eu pedi ao Senhor para falar comigo naquele culto através do pregador. E o pastor foi, pregou, e ao final ele disse, muito interessante, persevere no seu testemunho e na missão que eu te dei. Então, bênção de Deus, que o Senhor possa estar me fortalecendo, porque o espinho na carne me faz, sim, estar limitada e dependente do Senhor. Mas parar não. Parar eu não vou parar. Eu vou continuar a missão que Deus me deu, vou perseverar no meu testemunho, na minha entrega ao Senhor, porque eu sei que ao seu tempo Ele me trará a cura, mas a cura física, porque nas minhas emoções Ele já me curou. Então, graças a Deus, porque Ele usa a nós, que somos tão frágeis, né? Tão fracos e tão dependentes dEle. Mas a glória dEle se manifesta em nossas vidas. E exaltado é o seu nome através de nós. Nós que nos submetemos à sua vontade. Não é verdade? Então, glória a Deus. Tá aí, minha irmã, meu irmão. Se você tem um espinho na carne, se dobra ao Senhor. E comigo, vamos continuar clamando para que a glória dele se manifeste através da sua vida, para que tantas outras vidas possam ver e crer nesse Deus vivo, que nós cremos e vivemos para Ele e por Ele, tá bem? Então que Deus nos abençoe, vamos seguir aí, siga meu irmão, minha irmã, com testemunho,
de fé que você tem. E siga assim com a missão que Deus te deu. Porque é Ele que tem me fortalecido. Ele também vai continuar te fortalecendo. Se submeta à vontade de Deus e vamos seguir em frente, rumo ao alvo maior. Mas enquanto estivermos aqui, daremos sim testemunho desse Deus grandioso, glorioso, Deus que nos ama, Deus de perto, de cuidado, de amor, de poder, de misericórdia e de graça. Deus maravilhoso. Sim, meu irmão, minha irmã, fiquei um tempo mais fraca assim fisicamente, perdi muito sangue, mas espiritualmente eu estou mais forte que antes, porque quem me fortalece não é homem, mas é o próprio Deus, Senhor soberano, soberano em minha vida e na sua também. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Sayonara Marques e minha página no Facebook é Despertar da Mulher Sábia. Aqui, o símbolo é esse aqui, ó. Opa, Deus maravilhoso, né? Então, fique na paz de Deus.